Então temos hoje aqui uma raposa vermelha, hum, em que o fundo não nos interessa praticamente. O fundo depois poderemos criar algumas manchas, mas não é particularmente, não este fundo, é apenas para ajudar a dar alguma luminosidade, algum contraste à raposa. Aqui o essencial será esta cauda terá talvez o grande destaque e nós vamos trabalhá-la sobre o úmido. Vamos tentar fazer aqui uma cauda úmida e depois trabalhar também o focinho da raposa. Ela está numa posição pouco, pouco habitual, não é? Está virada para trás, olhar para trás, e nós vamos tentar tirar um pouco partido disso. Praticamente do meio para baixo, portanto a composição é quase quadrada, poderá ser um bocadinho ao alto, mas se fosse deitada também não ficava mal, puxávamos a raposa um bocadinho mais para o lado. E deste meio para baixo nós vamos ter a grande cauda e as patas traseiras. Mais ou menos também do meio para a esquerda vamos ter a cabeça, portanto que ela virá aproximadamente apanhar o focinho, o terço de cima, portanto por aqui, o focinho ficará o nariz ficará mais ou menos aqui e a cabeça ficará por aqui. Depois então o dorso irá descer por aqui e na continuação do dorso, portanto ele faz uma curva, as costas vêm para aqui e depois aqui então a grande cauda, nós temos que lhe dar um formato um pouco ondulante para ficar mais interessante. Mas quando a desenharmos não podemos desenhar muito, vamos deixar um pouco que a água também faça o seu trabalho. Mas será curva contra curva, isto é quase, parece que está aqui um passarinho, não é? Pronto, e daqui para baixo nós pouco vemos, para ter esta cauda, as costas, a cabeça aqui com o pescoço um bocadinho mais saliente. Este ondular, isto é a base essencial para o trabalho. Eu vou só aqui carregar um pouco mais. Aqui para baixo viram as pernas. A cabeça está ligeiramente inclinada. O focinho podemos fazê-lo usando um eixo de simetria. Portanto, em termos de contorno, a forma é aproximadamente esta. Que as orelhas cabam aqui. E depois, cortando isto ao meio, digamos que o rosto dela virado aqui para baixo. Portanto, os olhos. Aperta um pouco aqui entre olhos, tal como no rosto humano, de resto. E depois alarga para o nariz. Então aqui aparece um pouco da perna dianteira. A zona mais sombreada. Há manchas na cauda. Aqui vamos ter várias tonalidades. Castanhos, amarelo, laranja, dourado. E depois aparece-nos então
Aqui é a pata traseira. Os animais, os felinos, de uma maneira geral, caninos e tudo, têm as pernas de trás. Aqui o joelho fica virado para trás e depois, havendo dois joelhos, duas pernas, elas aproximam-se uma da outra quando está a andar. Mas faz aqui uma quebra muito marcada. E a outra praticamente não é visível. Portanto, a forma é aproximadamente esta. Isto pode ter mais ou menos espaço, pode ser na horizontal, portanto nós podemos ter uma composição com o animal mais pequenino, pode ser a envolvente quase branca, pode ser uma composição mais horizontal, em que ela vem aqui para um canto, depois se enrola neste sentido e deixar aqui mais espaço. Enfim, como temos aqui uma ponta branca, possivelmente vamos precisar sombrear um pouco aqui envolvente. Se isto fosse uma composição horizontal, poderíamos criar aqui uma mancha de um lado ao outro. Agora vou situar o terço, meter a cabeça, nariz. Também não queria fazer grande demais. Meio para baixo, então, a cauda.
Ele está um bocado com ar de lobo. Tenho que aumentar um bocadinho as orelhas. Tornar o focinho um pouco mais bicudo. É possível que vocês não vejam muito bem nesta fase o desenho, sobretudo quem está direto por zoom. Agora com a aplicação da cor, eu acho que vão começar a ver melhor. Bom, então, como eu disse, eu queria fazer esta cauda bastante sobre-úmido. Eu vou umedecer toda esta área em torno da cauda, por cima da cauda. Isto é água, só água. As cores, siena queimado, amarelo ocre, talvez um pouco de laranja. Depois podemos, partes escuras, acrescentar o sépia, ultramarino. Portanto, eu vou já apontar aqui um pouco de cor com a siena queimado, eventualmente até um pouco de carmim, já que é uma raposa vermelha, nós vamos torná-la mais vermelha. É importante não perder a umidade, portanto eu vou com este pincel espalhar mais, tirar agora aqui um pouco de amarelo ocre. Talvez cruzar com um pouco de laranja, para ficar mais douradinho. Um amarelo de Nápoles.
carregar mais a cor, tornar mais espessa. Portanto, já sabemos que isto com a secagem vai aclarar e depois, como isto é para ficar o efeito úmido sobre úmido, se queremos um tom espontâneo sem dar muitas camadas, temos que tentar logo resolver a cauda o mais possível à primeira. Eu vou-lhe já dar aqui à volta um tom de verde para fazer aparecer um verde seco, um bocadinho mais de sépia, fazer aparecer aqui a ponta da cauda branca. Portanto, se nós não tivermos este fundo, não vamos ter tanta noção ali do branco. Sépia bem escuro. Aqui a sombra debaixo da cauda e a sombra da própria cauda vão se confundir um pouco. Vou buscar aqui o ultramarino. Portanto, eu ali também estou a trabalhar já um pouco fora na perna, fora da cauda, para fazer aparecer ali aquela luz. Ora, mais carmim com siena queimado, um pouquinho de sépia. Pronto, e agora, nesta fase, como eu pus bastante água, não vou acrescentar para já mais água. Vou deixar aqui o papel começar a puxar a tinta, a secar um pouco. Fazer algum trabalho com o espatulado, de arrastar um pouco. Portanto, não se preocupe em excesso aqui com a questão da textura. A textura deve ser a água, a mancha que a umidade faz. E se calhar vinha buscar aqui alguns tons mais arroxeados. Um pouco de violeta, ultramarino. Esta época do ano é boa para trabalharmos sobre o úmido. O papel aguenta-se mais tempo, no verão é muito mais difícil. Seca tudo muito rápido. Portanto, eu agora vou aqui buscar tons escuros, um roxo muito escuro, eventualmente até acrescentar aqui um pouco de preto. Quero para dar aqui esta mancha. Isto tem que ser com pouca água.
que o fundo está ainda muito úmido. Eu não queria que isto ficasse tão marcado. Vou buscar aqui um pouco de terra de sombra queimado, um bocadinho mais aberto que o sépia. Okay. E vou então reforçar um pouco mais o fundo, aqui um verde bem escuro. Agora apanho aqui uma área que está seca e outra embaixo que está úmida. Eu aqui estou a tentar criar um fundo mais interessante, mais espontâneo, mais abstrato até, incompleto de certa forma. Vamos ver como é que isto depois resulta no final. Salpico. Algum movimento. Okay. Aqui para cima não queria sujar muito. Tirar um bocadinho de intensidade. As unhadas. Aqui menos intensidade no canto. Vamos ver. Pronto, e vou começar então a trabalhar a parte de cima. Só, dá aqui uns negros que estão demasiado fortes. Ajustar isto um pouco. E aqui não quero perder este branco da cauda. Entretanto, a tinta com o papel úmido vai se deslocando. Temos que controlar para não perder este branco.
Eu acho que aqui perdi muito volume. Vou ter que alargar mais aqui a cauda. Ela é muito cheia nesta zona. E eu com estas sombras todas, o movimento, acabei por perder aqui um bocadinho de volume. Ver se eu consigo recuperar. O problema é que isto já não dá muito tempo de trabalho. O papel vai começar a secar e nesta fase não é bom voltar a umedecer. Iria criar algumas manchas. Vamos ver. Sobretudo esta de cima é que me tirou aqui bastante volume à cauda. Até esta tinta que eu vou arrastando aqui, vou limpando o pincel, porque obviamente quando eu tiro aqui alguma cor ele vai ficar com pigmento no pelo. Um pouco mais de roxo agora. Agora marcar mais esta faixa escura. Aqui é uma fase já de transição para a parte de cima, portanto eu vou-lhe dar aqui já mais alguma textura, limitar aqui um pouco o espaço da cauda. E queria manter esta textura, só picos de água, só água. Vou secar um pouco para congelar.
portanto este calor agora já segura a textura, ela já não vai desaparecer. E vou então agora começar a trabalhar de cima para baixo. Um pouco de cor no focinho. Ora, começar por aqui. É um laranja muito clarinho, esbatido, por isso eu vou pôr um pouco do branco da China. Branco da China, um pouco de laranja. Um laranja não muito escuro. Mais um bocadinho de amarelo. Amarelo cádmio. Será por aqui. Quase uma cor de gelado de manga. Eu não queria preencher muito aqui o fundo, deixar o fundo mais esbranquiçado, mas tenho a impressão que para dar alguma luz aqui a estas orelhas vou ter que criar aqui alguma mancha. Ora, para baixo, um pouco mais, talvez de siena queimado. Ou mesmo um pouco de carminho. Eu estava com receio que ele ficasse com um ar de lobo, mas parece-me que com a cor se vê perfeitamente que é uma raposa. Ponta do focinho branca. Portanto, reservamos aqui o branco nas bochechas. Reservamos o branco da ponta do focinho. Depois aqui há de ter umas sombras, portanto fica mais acinzentado. E agora aqui jogando com a siena queimada, o carmim, as laranjas, vamos tentar dar a isto, a este pelo, um ar mais laranja dourado. Para baixo um pouco mais acastanhado. Eu vou-lhe mostrar aqui um pouco de terra de sombra queimado. Aqui mais a cor de manga. Sem querer incomodar, a parte de cima do papel está muito iluminada e não se consegue ver quase nada. Não sei se a dificuldade é apenas minha, mas... Pois, eu espero que no vídeo que isso seja ultrapassado, mas realmente estou aqui com um problema de iluminação. Mas não está fácil. Agora vê-se melhor, mas mais distante, obviamente. Pois, agora perdeu a imagem.
Peço desculpa. Talvez agora veja um bocadinho melhor. Está francamente melhor, sim. Ok. Está melhor, está melhor. Agora vou escurecer aqui, pôr um pouquinho de sépia, pôr aqui mais contraste nesta pata, mais contraste em relação à cauda. Não queria estas linhas, embora elas sejam bastante nítidas na fotografia, aqui devem ficar mais disfarçadas, mais diluídas. Até porque eu não queria dar muita ênfase, destacar muito este tronco, porque realmente o focinho e a cauda devem ser os dois pontos a destacar. Portanto, tudo que depois fique demasiado marcado, demasiado evidente, fora desses dois espaços, prejudica a pintura. Mesmo que fique uma pincelada mais esboçada, não faz mal nenhum. Inacabada até isso, por causa disso. Pendor aqui mais expressionista. Só abrir aqui uma luz para sugerir a pata que dobra ali naquela zona. Agora quero dar uma sombra ligeiramente azulada, buscar aqui estes violetas acinzentados que estão na paleta, acrescentar um pouco de ultramarino, fazer aqui a zona do pescoço. Portanto, ela tem que sugerir um pelo branco, mas que está na sombra, obviamente.
Portanto, esta mistura basicamente resulta da mistura de um ultramarino com o violeta, ou eventualmente ultramarino, um carmim, um castanho, um sépia, um terra de sombra queimado. Aqui no topo do nariz nós temos uma zona mais clara e para baixo temos muito escuro. Pronto, eu aqui temos de ter muito cuidado para não fazer excesso de desenho. Portanto, a dificuldade está em usar linhas sem que as linhas fiquem demasiado evidentes, que não é fácil. Portanto, é fugir um bocadinho à ideia do sketch, do desenho. Possivelmente vou ter que secar mais um bocadinho para poder apoiar livremente a minha mão. E como estou a sentir, como já referi há bocado, falta aqui do contraste na cabeça, vou-lhe dar um fundo. Não queria repetir este verde, por isso vou jogar entre talvez um castanho, um azul claro, um azul mais esbatido, que é uma hipótese, ou os castanhos. Eventualmente as duas coisas. Portanto, isto também pode ser, não quero um azul muito forte, poderá ser o cobalto com um bocado de branco. Eu, no caso, usei inicialmente aqui este azul claro, que é um azul cinzento, um blue grey. Vou diluir isto um bocadinho aqui à volta, até deixar aqui a água escorrer, ao excesso. Acompanhar aqui o pescoço. E vou-lhe dar agora aqui um siena. Portanto, ele vai também esverdear talvez um pouco, mas eu queria carregar um pouco mais neste valor. Está muito siena, está muito próximo da cor do animal. Vou carregar mais aqui nos azuis. Um pouco de ultramarino ou mesmo um pouco de violeta. Portanto, aqui é mesmo estar a tentar servir a cor do animal, a luz. E talvez aqui mais importante que a cor é mesmo o valor. E o valor aqui tem que dar algum contraste.
Pronto, eu acho que vou então deixar aqui para este lado este inacabado. Ora bem, então, isto é um bocado de luta, não é? Andei para aqui um bocado à procura da cor, mas no final eu acho que é capaz de resultar. Portanto, está um fundo mais ou menos neutro, tenho aqui o contraste com a cabeça e agora posso-me concentrar apenas a trabalhar o focinho do animal. Aproveitar aqui estes violetas, azulados, acinzentados, trabalhar aqui as orelhas. Venho aqui à gama dos laranjas claros. Terminar aqui deste lado. Escurecer um pouco mais aqui a base da orelha. E esbater aqui no interior. Ela tem que ficar um pouco mais escura. Esbater aqui um pouco este contorno do topo do crânio. E nesta fase eu já estou a trabalhar com algumas misturas de cores que não consigo precisar exatamente do que são. Portanto, compus na paleta uma série de misturas e vou usando à medida que vou necessitando, comparando com o que tenho na imagem e o que tenho ali na paleta.
Este tipo de trabalho não é aconselhável fazer no formato demasiado pequeno. Portanto, eu estou a usar um quarto de folha real, mais ou menos o 28, 38. Depois com o enquadramento fica um bocadinho mais reduzido, mas quanto maior, mais fácil será trabalharmos estes detalhes, como é óbvio. Muito pequenino é muito mais difícil, é como trabalhar miniaturas. Aliás, eu quando faço retratos comissionados, portanto por encomenda, nunca trabalho este formato, sempre o mínimo dobro, não aceito trabalhos deste tamanho. Claro que aqui em pequenas áreas pontuais é sempre preferível, aliás, pode haver necessidade, não digo que é preferível é fazer sem usar branco, mas se for necessário usarmos algum branco opaco no final, para compor alguma zona que deveria ter ficado mais clara e que já não conseguimos, poderemos usar um pouquinho de branco. Nunca em manchas grandes, mas em áreas pequenas, sim. Portanto, o branco opaco deve sempre ficar o mais discreto possível. Quanto menos dermos pela sua utilização, pela sua presença, melhor. Branco, o branco melhor da aguarela, como sabem, é o branco do papel, sempre. Bem, eu vou dar uma base de cor ligeiramente esverdeada. Tenho aqui um verde com um bocadinho de amarelo ocre que posso utilizar. Pinto toda a área do olho para depois trabalhar os escuros por cima. Portanto, o olho lá por dentro não tem nada de branco. Deixar secar um pouco. Reforçar aqui alguns escuros. Esbater. Pequenos acertos. Corrigir aqui a simetria do rosto, do focinho, estava um pouco simétrico.
E tentar sempre então eliminar linhas, esbater, criar manchas por oposição às linhas. Então agora um preto ou um sépia misturado com pain. Concluir aqui os olhos. Formato aqui com a parte de baixo mais arredondada. Mas o olho é perfeitamente contornado. Aqui sim temos praticamente uma linha. Atenção ao tamanho dos olhos. Devem ser semelhantes dos dois. Centrar o ponto da íris para que o animal não pareça vesgo. E agora vou buscar um pouco de branco opaco. Também para lhe fazer os bigodes, que no caso desta fotografia nem são muito visíveis, mas já que temos um fundo relativamente mais escuro, aqui vou usar um rigger, portanto um pincel bem fino. Vou pôr aqui um brilhozinho no olho. Também aqui nas orelhas poderemos fazer algumas linhas brancas. Este branco, naturalmente, ele precisa sempre de alguma água para nós podermos pintar de modo fluido. Depois aclara bastante. Fica só mesmo aqui nas sobrancelhas.
vai ficar muito discreto em todo o caso. E pronto, portanto, o objetivo era calda muito diluída, trabalhada de forma suave, maior definição no focinho e depois um fundo muito abstrato, só para servir então os pontos, o corpo da raposa e o corpo um pouco mais completo, apenas esboçado, que é o suficiente. E assim dou por concluído o trabalho.